Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 25 de setembro. A confiança do consumidor brasileiro aumentou pelo quinto mês seguido. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o crescimento foi puxado pelas faixas mais baixas de renda. O índice de confiança do consumidor manteve a recente trajetória positiva e subiu 0,2 ponto em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, apesar da alta em ritmo mais fraco em relação aos meses anteriores, o indicador já chegou a 97 pontos. O otimismo se mantém em nível semelhante ao registrado em 2014, antes do início da recessão econômica daquele ano. A nova alta da confiança é influenciada pela calibragem das expectativas para os próximos meses, enquanto a percepção sobre a situação atual continuou a evoluir positivamente. O índice de situação atual subiu 1,8 ponto para 83,2 pontos, alcançando o maior nível dos últimos 9 anos. Já o índice de expectativas recuou 0,9 ponto para 106,7 pontos, após crescer 10 pontos de maio a agosto. A análise por faixas de renda mostra resultados diferentes, com o aumento da confiança dos consumidores das faixas mais baixas, influenciados principalmente pela melhora na percepção sobre a situação atual. Por outro lado, há uma percepção de queda da confiança entre as famílias que recebem salários mais elevados, com menores expectativas para os próximos meses. E pesquisadores das universidades de São Paulo e Mato Grosso desenvolveram um tipo de hambúrguer que, além de ter mais proteínas, é anti-inflamatório. O detalhe é que o ingrediente principal não é muito comum ao paladar do brasileiro. Ele é feito de grilos. O número de hamburguerias abertas no país sugere a paixão dos brasileiros pela iguaria. Gosto bastante. Eu faço academia para poder comer hambúrguer. Se pudesse, eu comia toda semana ou todo dia, dia sim, dia não. E opções não faltam. Nos cerca de 3.000 restaurantes especializados em hambúrgueres ativos em todo o território nacional, tem de carne bovina, suína, frango, peixe e os veganos. Mas agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Mato Grosso desenvolveram um tipo diferente. É o hambúrguer de grilo. Você comeria? Acho que não comeria não. Não me chama muita atenção hambúrguer de grilo, não. Eu ia ter um pouco de receio. Os insetos destinados à alimentação humana não saem da natureza. Eles são criados em laboratório e fazem 24 horas de jejum antes de passar pelo processo que os transforma em farinha. O valor proteico do grilo varia entre 45% e 67%. Por isso, segundo os desenvolvedores do novo hambúrguer, sua capacidade antioxidante pode ultrapassar os 90%. A professora doutora Patrícia Milano é responsável pelo projeto de processamento da farinha de grilo, utilizada na composição do hambúrguer. Ela explica que, apesar de incomum no Brasil, já faz bastante tempo que os insetos fazem parte da alimentação de países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A prática ganhou destaque há mais de 10 anos, incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mas só é considerada ética quando o inseto é submetido ao abate por congelamento. Porque quando você submete o inseto a uma temperatura baixa, ele cai o metabolismo dele, então ele simplesmente vai ficando mais calmo, mas vai paralisando até, tipo, adormecer, vamos colocar assim. Mas se você deixar ele ali por umas 3, 4 horas, ele acaba se congelando por dentro. Aí realmente ele morre. Então é uma coisa que, teoricamente, ele não sente nenhuma dor, nenhuma coisa tão impactante. Ele acalma e depois adormece para daí morrer. Esse é o primeiro passo do processo utilizado pela pesquisadora na fabricação da farinha com a espécie brasileira Gryllus assimilis. Depois, o inseto passa pelo branqueamento, que consiste em mergulhar o grilo em água fervente e, na sequência, dar um choque térmico em água gelada. Então, o micro-organismo que estiver nele, que resistiu àquela água aquecida, ele não aguenta aquele choque em água gelada.
E aí sim você acaba eliminando. Assim ficam apenas as proteínas do inseto, todas conservadas, inclusive, após o processamento de desidratação e produção da farinha de grilo, usada em pouca quantidade na fabricação do hambúrguer. Então é pegar um hambúrguer de carne bovina, tirar 10% de carne e acrescentar em farinha. Esse hambúrguer ficou com mais proteína, com melhor cozimento, mais macio. E com essa porcentagem de 10%, o aroma dele, o sabor dele, ele não diferenciou daquele que a gente está acostumado. E essa é uma produção sustentável de proteína, com utilização de pequenos espaços, uso de pouca água, emissão mínima de gases e sem produção de lixo. Mas tudo isso ainda está em fase de pesquisas para depois passar por aprovação nos órgãos sanitários e, enfim, ter uma legislação que autorize a produção em larga escala, tanto da farinha do inseto quanto dos alimentos que podem ser feitos a partir dela. A pesquisadora acredita que em pouco mais de 2 anos, talvez já seja possível encontrar hambúrguer de grilo nos cardápios. E nos destaques internacionais, as autoridades da Líbia investigam a responsabilidade pelas 4.000 mortes que aconteceram no país durante a passagem da tempestade Daniel. O prefeito da cidade de Derna foi preso preventivamente. O prefeito da cidade líbia de Derna, Abdoumen Al-Gaït, foi preso nesta segunda-feira durante uma investigação sobre o rompimento de 2 barragens que contribuiu para a morte de pelo menos 3.800 pessoas durante a passagem da tempestade Daniel na região. Isso aconteceu no início do mês. A Procuradoria-Geral Líbia afirmou ter pedido à Justiça a prisão temporária de 8 funcionários governamentais no total. Os acusados ocupam ou ocupavam postos de responsabilidade em órgãos ligados à administração de recursos hídricos ou de barragens e são suspeitos de má gestão e negligência, entre outras acusações. A destruição das estruturas provocou uma enxurrada de água e lama, que pegou os moradores de surpresa e arrastou casas, veículos e pontes em direção ao mar. Os moradores de Derna culpam as autoridades pelo colapso das barragens, construídas para conter o fluxo de um rio que corria sazonalmente pela cidade. A cifra de 3.800 mortos inclui apenas os corpos enterrados e registrados pelo Ministério da Saúde líbio. Até o momento, os corpos sepultados pelos próprios moradores após a catástrofe não foram contabilizados. Além disso, autoridades locais e as organizações humanitárias internacionais calculam que ainda hajam mais de 10.000 desaparecidos após 2 semanas do desastre. Equipes de resgate continuam recuperando corpos de vítimas no porto da cidade e sob os escombros. A Amazon anunciou hoje um investimento de até 4 bilhões de dólares, o equivalente a quase 20 bilhões de reais, na empresa americana de inteligência artificial, que desenvolve um programa rival do ChatGPT. A empresa vai usar a tecnologia da gigante do comércio, que tem o maior serviço de nuvem para armazenamento de arquivos do mundo, desenvolvida especificamente para construir modelos do chamado Machine Learning, que consiste no aprendizado automático por inteligência artificial. A Amazon afirma que o acordo vai permitir acelerar os futuros modelos de chatbot da Anthropic, aos quais os usuários do serviço de nuvem vão ter acesso. Os gigantes do Vale do Silício e os grandes fundos de investimento apostam na inteligência artificial, enquanto procuram um aplicativo que forneça uma vantagem decisiva. O sucesso instantâneo do ChatGPT chamou a atenção para os chatbots e gerou imitadores e rivais. Os modelos de inteligência artificial exigem uma potência de computação enorme, o que leva as empresas a precisarem contar com centros de dados na nuvem. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.